Como operar com o melhor robô investidor do mercado? Nós estamos numa série de vídeos onde nós estamos estudando os melhores indicadores para selecionar o melhor robô investidor para operar. Já vimos vários indicadores como fator de lucro, fator de recuperação, drawdown. Se você não viu ainda, volte nos outros vídeos e se aperfeiçoe, pois esses indicadores também são muito importantes. E o indicador de hoje é a correlação LR, ou seja, como saber se a curva de capital ela tem uma probabilidade grande de continuar dando lucro, ou seja, se ela tem uma curva com uma boa linearidade. Isso é feito através de uma correlação linear, onde nós verificamos ali o quão íngreme é a nossa curva de capital. Então, vamos analisar esse indicador e vamos aproveitar para entender o conjunto de indicadores na hora de avaliar um backtest. Se você ainda não viu o vídeo sobre backtest, lembre de voltar lá no conteúdo, que é um vídeo que vai dar uma noção do que é o backtest, e aqui nós vamos já analisar os números e já aprofundar nesse indicador correlação LR. Eu sou Emanuel Nazário, especialista em robôs investidores, e estou aqui para te conduzir à lucratividade com robôs lucrativos. Vamos lá, compartilhando a tela. Então nós estamos aqui analisando um backtest. Aqui está a curva de capital do backtest. Vejamos que a gente começou aqui com a curva de capital bem interessante. Depois a curva de capital meio que ganhou ali uma lateralizada, né? Ela parou de ter aquele aumento crescente. E o indicador que mostra a linearidade dessa curva é esse indicador aqui, ó, correlação LR, que mostra que deu 0,83. Isso significa dizer que 0,83% da curva de capital é linear. O ideal é que esse número aqui seja acima de 90. Acima de 90 já é uma curva de capital interessante, que já tem uma certa linearidade e já dá uma noção boa para nós com relação à linearidade e à probabilidade de ganho da curva de capital. Então, analisando esse backtest e cruzando com as outras informações que nós vimos nos outros vídeos, se você ainda não viu, volte lá, assista. Ó. A gente tem aqui fator de lucro. O fator de lucro, eu disse, ó, o ideal mesmo é um fator de lucro acima de 2, mas, por exemplo, um fator de lucro que já está acima de 1,50 já é um fator de lucro interessante. O mínimo é 1,20, acima de 1,20 pelo menos, né? E acima de 1,50 já é um bom fator de lucro. Então, na análise do fator de lucro, esse backtest aqui passaria. Quando a gente vai para o fator de recuperação, já não é tão legal, porque a gente viu que é um fator de recuperação pelo menos acima de 3, né? Ou seja, o lucro é superior a 3 vezes o drawdown máximo. Então, nesse indicador aqui já não passaria. Nós vimos também o drawdown máximo, ou seja, o rebaixamento máximo da estratégia. A gente analisa ele tanto em termos percentuais como em termos absolutos. Nesse caso aqui, o drawdown ele está muito baixo, até porque a gente colocou um valor inicial na curva de capital mais alto, né? Isso influencia ali com o drawdown percentual. Mas se a gente comparar aqui o lucro, 2,98, com o drawdown máximo, 1,56, a gente vê que ele é menos de 2 vezes maior, né? Então o drawdown, de certa forma, é um drawdown relativamente alto, né, para estratégia. E a gente tem outros indicadores interessantes que nós podemos levar em consideração na hora de avaliar uma estratégia. Por exemplo, a taxa de acerto. A gente vê aqui que a taxa de acerto, onde tem aqui negociação com lucro, 64%, é uma taxa de acerto interessante, acima de 60%. Já é uma taxa interessante. E a gente vê aqui o payoff, né, 0,04, payoff relativamente muito baixo, né? O ideal é a gente ter um payoff um pouco maior, mas que é compensado aqui com uma taxa de uma lucratividade boa, né? Uma taxa de acerto das operações interessantes. Quando a gente olha aqui a média de lucro
comparada com a média de perda, a gente vê aqui que a relação não está boa, né? Proporcionalmente, as perdas estão maiores do que os ganhos, o que prejudica a taxa de acerto. Se fosse igualzinho ou levemente melhor, né, a média do lucro, com essa taxa de acerto já seria aí um robô mais lucrativo, né? Outro indicador importante é a gente olhar aqui ganhos consecutivos, ou seja, eu tenho uma média aqui de 3 ganhos consecutivos contra 2 perdas consecutivas. Isso daqui a gente olha de forma positiva, só que é um número baixo, né? O ideal era a gente ter pelo menos o dobro, por exemplo, 4 ganhos consecutivos contra 2 perdas consecutivas. Isso dá uma probabilidade melhor de análise do robô. Então, nós vimos alguns indicadores importantes, mas você deve estar se perguntando, mas e qual o resumo da ópera, né? Como que eu sei se esse robô é bom, se não é, o risco-retorno dele? Analisando esses indicadores, a gente tem uma boa noção se um robô é bom ou não, vários indicativos, né, se um robô é bom ou não, mas realmente não tem um indicador que resume tudo, né, que dá o resumo da ópera, ou seja, qual o risco-retorno desse robô. Realmente a gente não tem esse indicador. Em função disso, eu criei um indicador, que é o Nazário Index, que ele mede justamente isso, qual o risco-retorno de uma estratégia. E a gente consegue ranquear, a partir desse indicador, as melhores estratégias. Eu vou fazer uma sequência de vídeos explicando o Nazário Index, então acompanhe e você vai ver o quão importante e o quão ele resume para nós qual a melhor estratégia para ganhar dinheiro com robôs no mercado. Então acompanhe os próximos vídeos, não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal, compartilhar e escrever nos comentários dúvidas, sugestões de tema para os próximos vídeos. Aguardo você na próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar esse vídeo e lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que complementam esse conteúdo e vai tornar você um especialista em robôs investidores. Até a próxima!